Queridos irmãos, paz seja convosco. Amém. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Papai do Céu está dando para nós, né? Então nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graça por tudo, Senhor, que o Senhor tem concedido sobre as nossas vidas. Por essa oportunidade nessa noite, Papai do Céu. Nós estamos aqui com a sua palavra. Dá licença para nós tocar com nossos dedos na sua palavra. Que desapareça o homem, o eu. E venha o Senhor falar conosco na sua palavra. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar uma palavra muito boa que serve para a nossa edificação. Aqui na Bíblia, o salmista Davi falou sobre as pessoas cegas, Jeremias falou sobre a pessoa cega, muitos profetas do passado. E hoje a gente vê que o povo ainda está cego muitas das vezes dentro da palavra. Aqui a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 18, a palavra fala assim para nós. Vamos lá. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentro da escuridão e dentro das trevas as verão os olhos do cego. Amém? Aqui nós vemos na Bíblia que no dia do arrebatamento da igreja vai ser algo sobrenatural. O que a palavra de Deus está falando? Naquele dia o Senhor vai abrir os olhos do cego que morreu cego. E o Senhor vai ressuscitar ele enxergando. Os paralíticos vai ser ressuscitado andando. Tudo vai ser, não vai ser Deus. Deus vai fazer algo sobrenatural. O maior milagre que vai acontecer é no dia que Deus rasgar o céu e a terra abrir para que o povo ressuscita para a vida eterna. Por isso que eu alerto sempre a igreja. Vamos ler a Bíblia, vamos examinar a Bíblia. Que o mundo hoje, irmãos, está tendo muitos pregadores enganando os outros aí. Muitos pregadores pregando a palavra para enganar. Muitas pessoas escondendo atrás da capa da Bíblia para enganar. Não, irmão, nós não estamos nesse tempo mais. Nós estamos no tempo de nós abrir os olhos da igreja, despertar a igreja para o arrebatamento no dia da vinda de Jesus. Vamos lá, presta atenção no que disse aqui. Nas profecias de Isaías, que tratam de castigo divino sobre Israel, há sempre uma mensagem de esperança, pois, em geral, falam de restauração desse povo. Estes versículos falam dos últimos dias dessa era, quando os humildes e carentes de Israel se voltarão para Deus, enquanto os impenitentes serão destruídos. A total restauração de Israel ocorrerá pouco antes da volta de Cristo à terra, para que reinar. A vista dos cegos e a audição dos surdos foram bênçãos da primeira vida de Cristo para o seu povo, ao passo que sua plena restauração ocorrerá na sua segunda vinda. Tá, Jesus, nós vemos aqui na Bíblia que Jesus, ela vai ser Deus, chegou perto daquele cego, ele fez uma pergunta: o que vocês querem que eu faça para vocês? Ele falou assim: que os nossos olhos sejam abertos e que nós vejamos a luz do dia. Jesus falou, então enxerga. Outro Jesus foi lá, cuspiu no chão, mexeu com o dedo lá na terra, fez o lodo, passou nos olhos e ele já enxergou. Imagina no arrebatamento da igreja, ela vai ser Deus. No dia que o céu for rasgado, ela vai ser Deus, que o surdo começar a ouvir, o cego começar a enxergar. Quantos glória a Deus eles vão dar naquele dia, né? Ela vai ser Deus. Tem hora eu tive tempo para me pensar durante o dia, penso comigo assim: que maravilha vai ser o arrebatamento da igreja. Vai ser muito triste para aquelas pessoas que vão ficar, mas vai ser maravilha para aquelas pessoas que vão subir. E as pessoas que vão subir é você, cristão, que está preocupado com a sua salvação. E eu não estou preocupado só com a minha salvação, não. Eu estou preocupado com a minha salvação e a preocupação minha com a salvação de muitos que está sendo enganado aí. Amém? Por isso que o profeta Isaías, ele disse assim, ela vai ter no capítulo 15, versículo 5, o profeta Isaías disse assim, vamos lá. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luité, porque no caminho de Oranaim levantam um lastimoso planto.
Escuta aqui. E naquele dia, quantas pessoas que vai chorar naquele dia? No capítulo 35, 5 de Isaías, presta atenção o que diz aqui na palavra de Deus. Naquele dia, quantas pessoas que está servindo a Deus de qualquer maneira, vai chorar e não vai ter jeito de entrar no paraíso mais. Por quê? Naquele dia o Senhor vai perguntar, a pessoa vai perguntar, Senhor, mas por quê? Aí Jesus, afasta de mim porque você praticou a iniquidade. Então nós estamos no tempo de nós alertar a igreja, nós fugir da iniquidade, abraçar com o Senhor, ensinando a palavra do jeito que ela é. Não é nós ensinar a palavra embolada assim não, irmãos. É nós ensinar a palavra do jeito que a palavra é. Aqui diz assim, vamos lá. Então se abrirão os olhos do cego e se despedirão os ouvidos dos surdos. Presta atenção, leia aí para mim isso. Vai você. Embaixo aí, vai. Jesus Cristo refere-se a estes versículos como evidência do seu messiado. Quando a igreja de Jesus Cristo realmente tem o poder do Espírito Santo para realizar as obras maiores, os sinais e maravilhas de Isaías 35 voltarão a ocorrer como durante o período do livro de Atos. Amém? Preste atenção, olha aí no Salmo 78 embaixo aí. Preste atenção aqui que eu quero alertar a igreja. Hoje nós temos que ter muito cuidado para nós não pegar costume antibíblico. Nós não pegar costume antibíblico e nós pregar costume de outras denominações, outras igrejas. Nós temos que pregar como está aqui na palavra. Nós não estamos no tempo mais de nós contar história. Nós estamos no tempo de nós, ela vai dizer, Deus abrir a igreja e fazer da igreja uma escola. Fazer da igreja a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo é aquela que abre para ser ministrada a palavra de Deus. Escuta só o que disse assim. Vamos lá. Isso. Deus aqui exorta o seu povo a não seguir as pisadas infiéis dos seus antepassados espirituais. Aplicando essa verdade aos tempos do Novo Testamento, as igrejas fiéis de hoje devem se acautelar para não seguirem os padrões de outras igrejas, denominações ou comunidades eclesiásticas que esfriaram na fé e que se afastaram do cristianismo bíblico. Vai, mais um pedacinho. Alguns dos erros que levam uma igreja à ruína espiritual são, primeiro, os líderes não discernirem e não advertir os membros que começam a imitar costumes antibíblicos de igrejas que antes eram fiéis a Deus. Segundo, a igreja deixar de ter como sua fonte única de vida, verdade e orientação a revelação neotestamentária de Cristo e seus apóstolos. Terceiro, os dirigentes deixarem de ensinar na igreja sobre a pureza da verdade, na doutrina e dos assuntos de moral. Quarto, não haver preocupação aflitiva na igreja quando ela afasta-se cada vez mais do modelo do Novo Testamento. Quinto, a igreja deixar de manter uma íntima devoção a Cristo e uma vida intensa de intercessão como centro do viver diário. Sexto, tolerância do pecado em líderes, mestres ou membros comuns da igreja, pecados esses que no passado eram tratados com rigor. Sétimo, substituição da real espiritualidade, isto é, pureza, retidão, sabedoria espiritual, amor e poder do Espírito, manifesto entre os membros da igreja por falso progresso, estatísticas e riqueza. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado. Está na hora, irmãos, de nós ensinar a igreja a se vestir. Está na hora de nós ensinar a igreja a marchar. Está na hora de nós ensinar a igreja, não vai ser Deus, orar. Está na hora de nós ensinar a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo. Está na hora de nós ensinar a igreja a jejuar. Está na hora de nós ensinar a igreja a ir para os montes orar. Ela vai ser Deus. E nós temos que ter muito cuidado para nós não pegar costume antibíblico de igreja que antes era fiel. Hoje você chega na igreja, muitas das vezes, lá eles vendem bolo, lá eles vendem cachorro-quente, lá eles vendem rifa, eles fazem tudo. Então que a Bíblia condena. Então nós temos que ter muito cuidado. A igreja de Jesus Cristo, ela não faz rifa. A igreja de Jesus Cristo, os líderes da igreja tem que ter uma caderneta para anotar quantos membros é batizado com o Espírito Santo, quantas pessoas foi batizado por mês. Ela vai dizer, Deus, ali na Assembleia de Deus Renovada, todo domingo eu faço batismo.
Todo domingo tem estudo sobre batismo e ali nós vamos. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas falam, não, tem que fazer o curso de batismo. Tem que fazer o curso. Não, irmãos, você tem que mostrar para ele que está na Bíblia aqui, louvado seja Deus, ele está cego. Nós temos que mostrar na Bíblia aqui, louvado seja Deus, quem crê e for batizado desse será salvo. Nós temos que abrir os olhos da pessoa e já imediatamente levar para o rio e deixa o resto que Deus vai cuidar. Louvado seja Deus. A nossa responsabilidade é nós levar isso para o rio, eles descer as águas, louvado seja Deus, e nós começar a ensinar eles a palavra, louvado seja Deus, o que eles têm que fazer para ser salvos. Dentro da palavra de Deus. Tem muitas pessoas cegas. O profeta Isaías, no 42:16, no 42:7, ele disse assim, vamos lá. 42. Para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere, os que já jazem em treva. Amém? Vamos ler de novo. Para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere, os que já jazem em trevas. Escuta aqui. E o que é isso aí para nós tirar as pessoas do engano? É nós com a Bíblia, é nós sentar perto das pessoas, é nós tirar uma vez por semana, ir nas casas, louvado seja Deus. Não é nós só pregar na igreja não, irmãos. É nós ir nas casas, tirar as pessoas do engano. Aqui disse assim, vamos lá. Presta atenção que o profeta Isaías disse aqui na palavra. O Messias, mediante a sua morte e o poder do Espírito Santo, libertaria das trevas do pecado e da culpa todos os que nele crescem, e os livraria do poder de Satanás. Vou ler de novo. O Messias, mediante a sua morte e o poder do Espírito Santo, libertaria das trevas do pecado e da culpa todos os que nele crescem, e os livraria do poder de Satanás. Vamos ler o versículo 16 nesse mesmo capítulo de novo, vamos lá. E guiarei o cego por um caminho que nunca conheceram, falo-os-ei caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante ele, e as coisas tortas farei direitas. Amém? Olha aqui agora que eu quero avisar vocês. Quase todo vídeo meu, eu prego e eu mostro na Bíblia que o evangelho não é pregado. Ele é negociado na face da terra pelos falsos ministros e pelos pregadores falsos, que põem a mão na palavra e pedem dinheiro. Esses são os falsos ministros do evangelho. Eu tenho um canal aí no YouTube, tem vários vídeos mostrando. E eu, infelizmente, ninguém topa nós ter um debate, louvado seja Deus, na Bíblia. Porque a Bíblia, ela está sendo negociada na face da terra. E nós temos que abrir os olhos dos membros das ovelhas, que Deus não quer nada deles. Deus só quer marca no joelho, Deus quer adoração, Deus quer que os membros enjoelhem, Deus quer que os membros busquem o batismo do Espírito Santo, busquem os dons de Deus, e o Senhor tem os dons dele para dar gratuitamente. Louvado seja Deus. Aqui disse assim, vamos lá. Isaías prediz um tempo em que gentios e judeus crentes cantarão os louvores do Senhor até os confins da terra, por causa da gloriosa redenção e vitória que nele alcançaram. Amém? Chegou a hora dos crentes tomar decisão. Chegou a hora dos pregadores do evangelho tomar decisão. Chegou a hora das cantoras profissionais tomar decisão. Chegou a hora dos pregadores profissionais tomar decisão. E nos quatro cantos da terra pregar o evangelho de graça como Jesus pregou. E as cantoras saírem da sua cidade, louvado seja Deus. Mas como é que eu vou? Trabalhe, bota dinheiro no bolso e vem. Porque senão você vai perder o seu galardão no paraíso de Deus. Alerta, desperta a igreja. Desperta a igreja do Senhor. Ela vai dizer, Deus, vamos despertar os líderes. Ela vai dizer, Deus, da palavra de Deus, para começar a botar, pregar dentro da sua igreja, sem falar em papel, somente falar do Espírito Santo de Deus. Aqui o versículo 19 diz assim, nesse mesmo capítulo, diz assim, vamos lá. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio, e quem é o cego? Vou ler de novo. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio,
E quem é cego como galardoador e cego como servo do Senhor. Amém? Presta atenção aqui o que o profeta Isaías ainda disse aqui. No 43:8, ele botou um versículo chave para nós. E nós temos que colocar isso aqui dentro da nossa mente e sair por aí. Vamos lá. Trazer o povo que, ainda que tenha os olhos e é cego e surdo. Para! Ainda que tenha ouvido. Para aí agora. Você tem os olhos, você enxerga tudo igual a você. Mas só não descobre na Bíblia que o evangelho é pregado de graça. Então você está cego. Você vai passar a enxergar quando você descobrir que Jesus, ele pregou o evangelho de graça. Então, pregador do evangelho, que fica pregando dinheiro, abre os olhos que você está cego e botando os seus membros cegos também. Preste atenção nessa palavra aí, vamos lá. Traz os pastor que prega dinheiro, traz para conversar comigo, vamos fazer um culto na quadra, vamos fazer um culto dentro do campo de futebol. Ela vai dizer, Deus, para vocês abrir os olhos, que vocês estão cegos no evangelho, porque vocês estão negociando o evangelho de Jesus. Jesus, ele curou o cego, louvado a Deus. Jesus não cobrou cura, Jesus não cobrou, louvado a Deus, milagre. Ela vai dizer, Deus, Jesus fez tudo de graça, e nós vamos fazer também de graça. Vamos abrir os olhos das pessoas que dizem que enxerga. Vocês estão cegos, porque vocês estão pregando o evangelho de Deus interessadamente. Ela vai dizer, Deus, escute o que o profeta Isaías disse, vamos lá. Trazer o povo que, ainda que tem olhos e é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. É só isso. Vai ler mais um. Todas as nações congreguem-se Todas as nações congreguem-se, e povos reúna-se, que dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as perdições antigas. Apresente as suas testemunhas, e por elas se justifique, para que se ouça e se diga, a verdade é. A verdade é. Então escuta aqui agora. Soninha, vamos lá. Escuta. Embora Israel ainda fosse espiritualmente cego, Deus reservava um futuro para ele. No seu plano de redenção, ainda seriam suas testemunhas e seus servos. Escuta, ainda é tempo. Ainda está no tempo de nós abrir os olhos de muitas pessoas. Aqui o profeta Isaías disse assim, vamos lá. No 56, 10 e o 11 disse assim, vamos lá. Isaías 56, 10 e o 11, você vai descobrir quem são os cegos. Vamos lá. Todos seus atalaios são cegos. Quem é o atalaia? Olha para mim. Quem que são os atalaia? Ei, a Bíblia está falando dos atalaias cegos. Quem são? Olha para mim aqui. Aqueles que negociam a palavra estão cegos. Esses são os atalaias. Vamos lá. Vamos ler os dois versículos. Vamos lá. Todos seus atalaios são cegos, nada sabe. Todos são cães mudos, nada pode ladrar. Ambos adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, nada podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vou ler o 11 de novo, vamos lá. Isaías 56, 11. E estes cães são gulosos, nada podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Escuta aqui. Os atalaias são cegos, nada sabe. E a Bíblia diz que os cães são gulosos, não pode faltar. Esses cães são gulosos. E quem são os cães? Olha para mim. É você que anuncia que do lado da porta, do lado de fora da igreja, tem cachorro quente para comprar, para os irmãos pagar R$3 num cachorro quente. Esses cães são os pastores que incentivam as irmãs a vender bolo para poder fazer a obra de Deus. Esses cães são aqueles que muitas das vezes
vende rifa dentro da sua igreja. Escuta só, a igreja de Jesus não precisa disso não. Sabe por causa de quê? Ela vai ser Deus. A igreja de Jesus, ela tem que ser recheada com o poder de Deus. Ela tem que ser recheada com o Espírito Santo de Deus. Comer, nós comemos em casa. Lá na igreja, nós vamos para nós alimentar de uma comida espiritual. Por isso que o profeta Isaías, ele deixou aqui bem claro para mim e para você, no 59, Isaías 59, presta atenção o que disse aqui, 59:10, ele disse assim: Apalpamos as paredes como cego, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos mortos. Escuta só, vamos lá, Soninha. Presta atenção agora o que disse aqui na palavra. O Senhor viu a gravidade dos pecados de Israel e reconheceu que não havia intercessor para mudar o curso dos acontecimentos. Então ele mesmo decidiu estender o seu próprio braço para salvar o seu povo, o que aconteceu com a vinda de Jesus Cristo. Também agora é o Senhor Jesus Cristo quem pessoalmente intercede por nós no céu. Ele busca intercessores da terra para taparem o muro e ficarem na brecha, em favor da sua igreja, que carece de avivamento, e dos perdidos que carecem de salvação. Escuta, o mundo está perdido. Graças a Deus que o Papai do Céu botou a mão. Isso aqui veio, essa doença aí, para despertar nós. Despertar os pregadores. Amém? Louvado seja Deus. Fechou muita igreja, irmãos. Fechou muitas portas. Ela vai ser Deus. Deus mostrando aos homens que o evangelho é para ser anunciado dos quatro cantos da terra, como disse as palavras. Mas os homens ainda não se despertam. Aqui a Bíblia diz assim, Jesus ele falando, é no livro de Mateus 9, versículo 27 e 28. Jesus ele disse aqui na palavra, vamos lá. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Lê mais um. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou, dizendo: Orai, que ninguém o sabia. Então escuta aqui agora que eu quero alertar você, Soninha. Escuta aqui agora que eu quero alertar você. Abre os olhos. Jesus está vindo aí, pregador. Abre o olho, Jesus está vindo. Jesus está voltando. E eles vão topar vocês negociando a palavra de Deus, vocês vão ficar. Vão topar vocês pregando o nome de Jesus interessado e vocês vão ficar. A palavra de Deus veio para nós limpar a igreja, vestir a igreja, ensinar as irmãs como é que se veste, ensinar as irmãs que o mundo não tem nada para oferecer para nós. Jesus tem. Desperta vocês. Desperta. Quanto que Jesus cobrou? Ela vai ser Deus para dar visão ao cego? Nada. Então os pregadores, os atalaias estão cegos também. Hoje, porque está negociando o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu quero dizer para vocês nessa noite, ela vai ser Deus. Quero dizer abertamente para vocês, eu tenho 63 anos, mas eu já falei com Deus que eu vou colocar vídeo no YouTube, mostrando para o mundo inteiro que o evangelho ele está sendo negociado e não pregado. A doença não veio para crente. A doença, ela veio para os desobedientes. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu abracei muitas pessoas com corona. Fui nas casas e abracei. E eu tô aqui. E Jesus curou. Ela vai ter Deus. E Jesus não cobra cura. Jesus não pregava interessadamente. Ele pregava a palavra para tirar o povo, abrir os olhos do povo, louvado seja Deus, e colocar eles a obedecer a palavra de Deus.
E eu também prego a palavra para abrir os olhos de muitas pessoas que estão acompanhando aí os seus líderes e os seus próprios líderes errados, comendo as lãzinhas das ovelhas. Já comeu a lã, já tá lá, comeu a carne, já está lambendo os ossos. E nós temos que abrir os olhos das ovelhas. Ela vai ser Deus, para ela saber que Jesus quer adoração, Jesus quer o louvor da sua boca, Jesus quer o seu coração aberto e os seus olhos abertos para a verdade. Como disse aqui na Bíblia, ela vai ser Deus no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 5, que diz assim, vamos lá. O cego vê e os coxos andam, os leprosos são limpos e o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Vamos ler de novo bem alto, vamos lá. O cego vê e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Amém? Anunciado o evangelho. Vamos lá, Soninha. Presta atenção no que disse aqui na palavra. Jesus fala em receber alguém que é profeta e justo. Aqueles que são mais frequentemente perseguidos por causa da sua posição firme em favor da piedade e por causa da sua proclamação da verdade. Por essa razão, aqueles que acolhem o profeta de Deus e recebem a sua mensagem receberão um galardão especial da parte de Deus. Primeiro, isto significa que se nossa dedicação à verdade e à justiça é tão sólida que dedicamos nossa vida e assistência, cooperação e ao conforto dos ministros de Deus que são realmente justos, nosso galardão será o mesmo daquele profeta ou justo que ajudamos. Amém? Segundo, Então escute aqui agora, quero alertar você. Os profetas, eles têm um galardão com Cristo. E você mesmo tem também um galardão com o Senhor. Amém? É tudo igual os galardão de Deus. Eu não vou receber um galardão maior do que o seu. Você vai receber o mesmo galardão que eu vou receber, você vai receber também. Não é porque eu sou pastor que eu vou receber um galardão maior do que você, não. Você vai receber a mesma coisa de mim, porque você, louvado seja Deus, aceitou a Cristo para morar lá no paraíso de Deus. No capítulo 12 de Mateus, no capítulo 15, versículo 14, fala assim a palavra de Deus. Vamos lá. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Vou ler de novo. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Escuta, se um cego guiar o outro cego, os dois vão cair dentro da cova. Então nós estamos na época de nós alertar os membros da igreja, alertar a igreja de Deus, abrir os olhos do povo, louvado seja Deus, para que eles comecem a descobrir na Bíblia, ela vai dizer Deus que a palavra de Deus, ela veio como uma bússola para te conduzir ao paraíso de Deus. Aqui disse assim, vamos lá, Soninha, presta atenção na palavra. a perseverança na fé verdadeira consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias e permanecer fiel a Ele, mesmo sob grande aflição. E quando parecer que Ele não nos responde e que não se importa conosco, esta é a prova da fé. Amém? Essa é a prova da fé. No capítulo 20, versículo 30 de Mateus, Jesus falou assim na palavra, vamos lá. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Lê mais um. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Lê mais um. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Disseres eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Vamos lá, Soninha. Presta atenção agora que depois, para a gente explicar isso aqui um pouquinho. Vamos lá. Resgate significa o preço pago para obter a liberdade de alguém.
Na obra redentora de Cristo, a sua morte é o preço pago para libertar os homens e mulheres do domínio do pecado. Vamos lá? Lê mais um pedacinho. Lê de novo. Vamos ler bem alto. Vamos lá. Presta atenção agora. O que diz a palavra aqui? Resgate significa o preço pago para obter a liberdade. Amém. Presta atenção. Resgate significa o preço pago de Jesus já tirar você lá do malaçal do pecado e colocar na posição de adorar a Deus. Amém? No momento que você levantar sua mão e aceitar Cristo, você já pode ir para trás do público, cantar, louvar, pregar, falar do amor de Deus. Eu vou ler o trechinho. Vamos lá. Vai, Sônia. Resgate significa o preço pago para obter a liberdade de alguém. Na obra redentora de Cristo, a sua morte é o preço pago para libertar os homens e mulheres do domínio do pecado. Trata-se da soltura da condenação. Muitos é usado no sentido de todas as pessoas. Vamos ler mais um pedacinho aí, vai. Vamos lá. Jesus derribou as mesas. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça e o egoísmo, a imoralidade e a irreverência da casa de Deus provocarão na justa indignação e condenação divinas. Cristo é Senhor da sua igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Amém? Presta atenção agora. Então abre os olhos, vamos abrir os olhos do povo, vamos abrir os olhos do mundo inteiro, louvado seja Deus. Vamos abrir os olhos da humanidade, que o evangelho, para ser pregado, ele não pode ser pregado como profissão, ele tem que ser pregado para que o povo se arrependa e vai morar no paraíso de Deus. Nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus chegou para aquele cego e perguntou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E alguém queria atrapalhar eles, não gritar, mas ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E é hora de nós gritar, é hora de nós botar os jovens gritando, é hora de nós botar a igreja gritar, o ciclo de oração, os obreiros, louvado seja Deus, gritar para o mundo inteiro que o evangelho, ele é pregado gratuitamente, louvado seja Deus. Vamos abrir os olhos do povo, para que o povo passe a conhecer a palavra de Deus como ela é, louvado seja Deus. E as doenças vai saindo, as enfermidades, louvado seja Deus, para quando nós colocar as mãos sobre os doentes, eles vão ficar curados, louvado seja Deus. Quando nós colocar as mãos sobre as enfermidades não vão ficar no corpo do ser humano, porque é a mais semelhança de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós agradecer o Senhor, louvado seja Deus, por essa noite maravilhosa que o Senhor deu para nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos dar as mãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, papai, por tudo que o Papai do Céu tem feito sobre as nossas vidas. Agora, Papai do Céu, visita cada casa de crente, também visita as casas das pessoas que não aceitou a Cristo ainda. Abre os olhos deles, papai, que eles possam começar a enxergar que a sua vinda está perto e nós precisamos de subir para o paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.